Olá, bom dia. Você com certeza já ouviu falar no Instituto Antônio Bruno, né? Aquele que presta aquela ajuda toda a pacientes com câncer e seus familiares, que nasceu lá em 2011. E ao contrário de muitas outras obras, ela não nasceu de um sonho, ela nasceu de uma dor. Ela foi de uma luta para se livrar da dor e aconteceu esse projeto todo maravilhoso. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Porque tem muitas coisas interessantes acontecendo e a gente convidou aqui o pai do Bruno, que é para falar um pouquinho a respeito disso, o seu Antônio Souza Lima. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Quando a gente fala que esse instituto, ele nasceu de uma dor, eu falo assim porque vocês largaram o luto para entrar nessa luta, como o senhor gosta de dizer. Foi mais ou menos isso, né? Foi, nós trocamos as vestes de luta para as vestes de luta para a veste de luta. Né? No 30º dia, na missa de 30º dia de Antônio Bruno, nós já inauguramos o primeiro projeto, que foi o Dono da Alegria, na missa de 30º dia. Na missa, né? Dali para frente não, dali para frente já foi só trabalho mesmo de acolhimento. Né? Nós trabalhamos muito forte o acolhimento, tanto que o acolhimento, nosso acolhimento do Instituto Antônio Bruno, ele é padronizado. Ele foi extraído do coração do Bruno. Nós temos mais ou menos umas 16 regras na casa, no Instituto, e nós temos um acolhimento padronizado, que foi o Bruno que deixou, com mais ou menos umas 6 ou 8 orientações dele, que não pode sair do processo de acolhimento. Quer dizer, ele já deixou tudo pronto. As diretrizes do que seria o Instituto, ele já deixou pronto. Só para a gente lembrar um pouquinho, a gente está falando do Bruno assim com toda essa intimidade, mas como eu conheço já um pouquinho a história, mas eu queria que o senhor falasse só quem foi o Bruno. Tá. Antônio Bruno foi um jovem de 22 anos, que sempre trabalhou a caridade. Eu costumo dizer que o acolhimento estava no seu DNA. Aos 15 anos, ele desenvolveu um trabalho no Hospital do André Belo, onde ele ia levar alegria para as crianças com câncer. Né? Daí começa o milagre, começa o mistério, um mistério, coisa que a gente não consegue explicar. Explicar. Aos 7 anos de idade, ele é proclamado vicentino num grupo da SSVP, e daí para frente ele começa a se envolver com o trabalho da igreja. Imagina que devoto da Eucaristia, devoto da Nossa Senhora, e aos 15, 16 anos ele começa a fazer esse trabalho de lúdico no nosso André Belo. O mistério maior nessa história é que nesse período que ele faz o trabalho de lúdico no Hospital do Câncer, nesse período ele é diagnosticado câncer. Agora, uma coisa assim que a gente não entende, são outros mistérios, é que por que ele não escolheu, por exemplo, uma creche? Nós morávamos no Coatraque. Por que no Coatraque tem casa de apoio, no Coatraque tem creche, tem escola infantil? Por que será que ele não resolveu fazer esse trabalho lúdico lá numa creche? No local onde vocês moravam, já que era familiar. Por que Hospital do Câncer? Bem, aí com 2 anos e meio desse trabalho, o cara diagnosticado de câncer. 2 anos, 2 anos e meio desse trabalho. De começar um trabalho de apoio às pessoas com câncer e seus familiares, ele é diagnosticado. Como é que vocês, pais, encaram uma... Não vamos chorar. Como é que vocês entendem uma situação dessa, assim? Como é que vocês veem uma coisa dessa? Um menino de 22 anos que começa um trabalho maravilhoso e de repente ele aparece com a mesma doença para a qual ele levava alegria. Não, isso aí é uma coisa que te faz questão de não entender. É melhor. A gente não pode entrar nessa seara, porque a gente enlouquece. Meu filho, Antônio Bruno, é o melhor filho do mundo, tanto quanto todos os pais. Não é só o meu que é o melhor do mundo, o seu é o melhor do mundo. Sim. Mas Antônio Bruno, ele era uma pessoa, assim, um ponto fora da curva. É verdade. Era uma pessoa excepcional. Muito família, muito amigo, muito parceiro dos pais, muito, assim, ligado a nós, família. Aí, o problema não foi o Bruno estar com câncer. Esse não foi o problema. Porque muitas famílias têm paciente com câncer em casa. O problema maior foi a rapidez. Quanto tempo? Ele dormiu bom e amanheceu doente. Foi tudo muito rápido. Ele passou 3 dias tossindo, no 4º dia levamos para o médico, e daí para frente foi uma tomografia, uma biópsia, da biópsia vai de lá. Diagnóstico já pronto.
E o médico deu para ele 24 horas. Dados os exames de imagem, negócio complicado. Só que Deus tinha um projeto no coraçãozinho do Bruno, que era a casa de apoio. No primeiríssimo dia que ele internou para fazer o primeiro ciclo de químio, ele já nos chamou para alugar uma casa de apoio, alugar uma casa. Aí eu, caramba, mas como alugar uma casa se você está doente? E ele, doente? Eu? Não, eu estou só com câncer. Ai, meu Deus! Então, essa história é uma história de realmente não dá para a gente procurar o início. Não tem como entender é viver. É isso. Agora, viver um filho das tipo do Bruno em casa com câncer e da forma que ele passou o câncer, nunca chorou, nunca lamentou, nunca reclamou. Pelo contrário, ele falou uma vez que Deus acertou em cheio de novo. Mas como? Seria eu mesmo com câncer. Já pensou o papai com câncer? Agora, imagina você viver essa verdade. Como diz assim, eu vivo com câncer 10 anos, mas não consigo ver papai chorar um minuto. São pigmentos do mistério, pigmentos do milagre, das coisas. Assim, se tiver uma verdade nessa história, que nós fomos escolhidos, nós fomos escolhidos para passar por esse vale de lágrimas, porque assim, aí a gente se pergunta, e eu queria ser escolhido? Olha, assim, nós vamos fazer um intervalinho aqui rapidinho. Dessa vez não é para tomar café nem tomar água não, gente, é só para enxugar lágrima mesmo, tá? A gente vai só fazer um intervalinho rapidinho, a gente volta já e começa a conversar de novo. Já estamos de volta conversando aqui sobre a história do Instituto Antônio Bruno. Eu estou conversando aqui com o seu Antônio Souza Lima, que é o pai do Antônio Bruno e que foi o idealizador de todo esse projeto. Por enquanto a gente falou só um pouquinho da história dele, mas a gente tem que lembrar que esse instituto, que vocês começaram 30 dias depois da morte dele, sim, na verdade era um sonho dele. Vocês só continuaram o trabalho que ele estava fazendo, né? Não era um sonho dele. Era um projeto dele. Era um projeto. Esse projeto, ele arquitetou. Ele é o grande arquiteto do Instituto Antônio Bruno. O Instituto Antônio Bruno, abaixo de Deus, tem um grande projeto, tem um grande arquiteto. No caso do Antônio Bruno. Porque as 36 regras do projeto foi ele que deixou. 36. Foi ele que deixou. Como cuidar do paciente, como fazer isso, aquilo outro. O paciente não pode ir tomar quimioterapia de ônibus, tem que dar um jeito, ou táxi, ou arrumar um carro. Isso lá antes de começar. Antes de começar, ele já desenhou tudo isso. Então, é um projeto dele. Nós colocamos em prática um projeto que estava no coração dele, mas não é meu projeto. Sim. E, para ser bem sincero, e com todas as letras, sem nenhuma reserva, eu não tenho, não tenho capacidade de dirigir aquele projeto. Dirijo há 13 anos, sem nenhuma capacidade. Não sou formado, eu não tenho como administrar um projeto. Não tem nada a ver com administrador, mas consegue tocar. Não, a parte humana eu tenho feito com zelo. Mas existe uma parte no projeto que vai além da nossa humanidade, muito além. No Instituto Antônio Bruno, não existe nada humano ou poucas coisas humanas. Ali acontece coisas diariamente que você fica procurando como que isso aconteceu e não acha. É mesmo? Não acha. E lhe digo mais, eu lhe convido para passar um dia lá, uma horinha ou uma semana para você ver o encanto. O Instituto Antônio Bruno é um encanto, é um verdadeiro encanto. Por exemplo, não existe uma casa de apoio melhor do que o Instituto Antônio Bruno. Categoricamente, no Nordeste. Não existe um lugar melhor para você ficar, um paciente ficar, do que o Instituto Antônio Bruno. Os pacientes do Instituto Antônio Bruno, eles lá são melhor do que a própria casa. Tanto que alguns pacientes vêm para a casa de apoio 2 dias antes da consulta. Da consulta, fica lá. Numa rota, nós acolhemos 80 pacientes dia,
1.200 numa rotatividade, e desses 1.200, alguns chegam lá 2, 3 dias antes da consulta para poder se contaminar com o ambiente. O ambiente é santo. E tem espaço para todo mundo? Por exemplo, eu imagino que a lotação lá seja sempre quase esgotada, né? A gente tem essa rotatividade de 80 pacientes dia, mas você está me dizendo que às vezes tem 90, às vezes tem mais. Como é que faz para abrigar tanta gente, alimentar, dar essa infraestrutura toda que é oferecida lá? Eu me lembro que eu estive lá no Instituto, logo lá no comecinho ainda, o sonho estava começando, nunca mais eu fui lá, mas assim, eu imagino, estou em falta, já levei falta, mas eu vou lá sim. E eu fico pensando como é que vocês fazem isso, e eu já falo isso do dia a dia, porque isso é todo dia para vocês. Todo dia, 24 Como é que funciona isso? Deixa eu lhe dizer, eu falei para você ainda agora que não tem nada de humano, não falei? Pois é. A parte alimentar, nós acolhemos 1.200 pessoas numa rotatividade mês. Todo dia eu tenho 80 pessoas. São 2.600 refeições mês. 2.600. Como chega isso aí, eu não sei, chega, vai chegando. Agora, o Instituto, esse prédio aqui, ele tem espaço para 200 pessoas dia. Nós temos espaço para abrigar 200 pessoas dia. Por que eu não abrigo 200 pessoas dia? Porque eu não tenho estrutura financeira nem logística. Então, o prédio, ele tem uma capela, coisa mais linda do mundo, a capela mais bonita do Maranhão, uma capela, uma biblioteca, uma sala de jogos, tem uma praça terapêutica, tem um pomar, e tem uma sala uma biblioteca. Tem até um pomar. Tem um pomar, onde os pacientes passeiam, tem uma praça, tem um chafariz. Então, o prédio em si, ele tem capacidade para abrigar até 200 pessoas ao dia. Por que eu não abrigo? Por que a gente não acolhe? É porque não tem uma estrutura financeira, não tem um recurso, e não tem uma estrutura, a logística. Precisaria de voluntário, de funcionário, a gente não tem. Agora, com 200 pessoas ao dia, cairia o padrão de acolhimento. Sim. Hoje, nós acolhemos pacientes, a gente dá para eles tudo que eles precisam. Você sabe o que é tudo? Pois é, tudo que o paciente precisa, eles têm no Instituto Antônio Bruno. Tudo que eles têm. Até o que a gente não gosta de falar muito, mas até a questão da funerária. Quando ele morre alguém lá, a gente leva o corpinho dele lá para o interior. Eu entrego o corpo da pessoa lá no interior. Tudo por conta do Instituto. Tudo. Então, essa estrutura financeira, é um lar. É um lar feliz. O Instituto é um lar feliz, onde tem uma família grande que se dá super bem e com a oração 2 vezes por dia. Todo dia, 3 horas da tarde, nós temos um encontro com Jesus, lá na capela. 3 horas da tarde, 15 minutos, às vezes a gente extrapola, dá 25 minutos. E todo santo dia, há 13 anos, eu reúno com eles em oração às 19 horas. Você pode ir lá qualquer dia, nem me avisa. Não precisa. Vai lá às 7 horas da noite, você vai estourar com eles em oração. Eu me lembro que quando eu fui lá, eu sou sua mulher, sua filha, envolvidos nesse projeto. Vocês continuam dentro desse projeto fazendo isso todo dia. Isso, de alguma forma, serve para aliviar a falta dele? Ou não dá nem para sentir a falta, já que ele está lá todo dia? A minha família, a minha filha, meu filho, minha netinha, que ama o Instituto, a minha esposa é 90% do Instituto. Para aliviar, para compensar a falta do Bruno, veja o que aconteceu. Coisa genial, assim, uma coisa... Se tiver um momento santo na face da Terra, isso foi um momento muito santo que nós vivemos. Em 2021, quando nós fomos inaugurar o prédio, a primeira festa nós fizemos na capela, com a chegada de Antônio Bruno lá na capela. O corpo dele está lá na capela. Nós exumamos no cemitério, né? Eu não podia... Eu não podia estar num prédio de luxo, ar-condicionado, minha sala é muito bonita, e na minha cabeça minha filha está no cemitério. Não entrava na minha cabeça isso. Tanto que meu filho morava no apartamento, eu nunca visitei meu filho no apartamento do outro.
Denis. Porque ficava assim estranho. Eu vou visitar meu filho no apartamento e vou visitar outro no cemitério. Então eu não ia visitar meu filho, nunca fui. Eu não morou lá, eu nunca fui. Só depois da minha netinha. E no dia, a partir do dia que ele chegou lá em casa, lá no Instituto, foi um dia memorável. A chegada dele lá, fizemos uma festa, um cortejo muito bonito, oração, tal, vigília e o corpinho dele lá. Misteriosamente, daquele dia para cá, parece que um fardo saiu dos nossos ombros. Ele está lá. Ele não está no cemitério. Ele não, eu vou lá, eu converso com ele, minha filha, minha família, os pacientes. O lugarzinho dele lá não falta visita. Toda hora tem alguém batendo papo com o Bruno. Eu converso muito com ele. Só para a gente lembrar, essa entrevista toda aqui, gente, foi, além de falar desse instituto todo, é só para dizer que no dia 24, né, a gente vai ter o lançamento da biografia do Antônio Bruno, né? Como é que vai ser feito, seu Antônio? A biografia tem uma programação que começa com a missa, né? Mas eu queria falar do livro. Isso. O livro tem dois sentidos. É o religioso, né? Religioso, voltado para a parte de religião, e tem um sentido quase que de pigmentos, de autoajuda. Esse livro conta a história do Bruno, do A ao Z, durante o período do diagnóstico até o sepultamento. Tem a história, como ele viveu o câncer. E essa parte vai mostrar para o leitor, especialmente se tem alguém com câncer em casa, ou se é paciente oncológico, tem uma instrução, uma verdadeira instrução, como viver o câncer. Né? Na alegria, onde a gente passa, o Instituto passa, minha filha que é psicóloga passa, nós passamos, que a enfermidade nunca pode ser maior do que o paciente. Então, o Instituto Antônio Bruno, ele é o portador dessa mensagem. Antônio Bruno, ele é o portador dessa mensagem. A sua enfermidade não pode ser maior do que você. Porque se a enfermidade não for maior do que o paciente vence. E quando diz assim, o paciente oncológico, ou o paciente ele faleceu, ele foi derrotado, de jeito nenhum. Primeiro, quem me disse que ele morreu doente? Ele curou para poder morrer. O meu filho, por exemplo, eu nunca vi meu filho com câncer. Nós não vivemos o câncer, ele não viveu o câncer. No Instituto, nós não vivemos câncer. 80 pacientes dia com câncer, onde o câncer é a fichinha. Ele disse, está lá no cantinho dele o câncer. Lá é felicidade, é alegria. Lá é motivação para você passar pelo câncer, vencer, mesmo que morra, mesmo que vá para o céu. Mas você, o que aconteceu? A pessoa viveu o período com câncer, venceu o câncer, viveu um período com câncer, venceu o câncer e resolveu morar no céu. Ai, que lindo. Agora, ele foi muito rápido para o céu. Por que não ficou um pouquinho mais comigo? Porque Deus determinou que seria Deus assim, precisava dele lá. Aí foi. E então, o senhor precisava continuar esse trabalho que foi iniciado por ele, que vocês continuam fazendo brilhantemente durante esses 13 anos, né? Só para a gente lembrar, ele morreu de um câncer no mediastino, que é um órgãozinho ali situado entre o pulmão e o coração, segundo eu já soube aqui, que eu não sabia. Mas foi uma coisa rápida e ele foi logo morar no céu para deixar o seu Antônio aqui e a família toda fazendo esse trabalho, porque a gente precisava desse trabalho. Foi isso. Sim. Ele idealizou, ele veio para idealizar, ele idealizou, deixou como as coisas deveriam ser feitas e voltou para o lugar dele. Voltou para o lugar dele. Simples assim, né? Simples assim. Simples assim. Eu sei que viver o luto é uma coisa complicada, difícil, mas acho que vocês escolheram a melhor forma de viver esse luto. Com certeza. E tem um processo ainda também de canonização, né? Vamos falar rapidinho sobre isso, nosso tempo acabou, rapidinho. A gente sonha, Deus realiza. Eu sonho, Deus realiza. Nós estamos sonhando, já tivemos 2 reuniões, nós estamos sonhando... Não, beatificação. Nós estamos sonhando com o processo de beatificação. Não é com a beatificação, primeiro é o processo. Sim. Nós vamos abrir o processo de beatificação, nós temos um dossiê que tem 633 páginas da história do Bruno, para te entregar para o bispo, para levar para
Papa não sei como esse processo. Então, daqui a pouco, se em nome de Jesus, o processo de beatificação de Antônio Bruno está aberto, se Deus quiser. Amém. Nós temos dois postulantes ao processo. Guido, no Rio de Janeiro, merece, uma história muito bonita, eu li, e a história de Antônio Bruno aqui no Maranhão. No Maranhão, especialmente em São Luís, vai ter uma pessoa que vai honrar o Maranhão, o Brasil. A Igreja Católica, esse processo de beatificação e canonização, honra o país do postulante. Entendi. Então, o Maranhão, quando tiver abertura desse processo, quando a gente abrir esse processo, então o Maranhão pelo menos o Maranhão católico, vai ficar muito honrado. Aí toda essa história você vai conhecer nessa biografia do Antônio Bruno, que vai ser lançada agora no próximo sábado, dia 24, não é isso? Aonde vai ser? Vai ser no Instituto mesmo. Lá no Instituto, a que horas? 17 horas com a missa, começa. Pronto, então uma missa onde vai ser lançada a biografia, você vai ficar conhecendo mais desse... Primeiro você vai ficar conhecendo mais do Antônio Bruno, saber quem foi ele, porque que o Instituto leva o nome dele, e depois conhecer o trabalho que é desenvolvido dentro do Instituto, aquela casa que ele sonhou para acolher as pessoas de uma doença que depois seria a doença dele, que levaria ele de volta para o lugar de onde ele veio, né, seu Antônio? Sim. Olha, parabéns pelo trabalho todo de vocês. Você vê que me emocionar de manhã cedo assim, mas é bom a gente começar testando as emoções de manhã cedo. É bom. Mas parabéns por esse trabalho. Continuem. Esse era o sonho dele, essa é a missão de vocês. Amém. Eu queria só agradecer nossos benfeitores, que são muitos. Agradecer minha família, que está envolvida 24 horas com o Instituto. Agradecer meus caríssimos, queridíssimos pacientes, pessoas que me admiram. Se tiver um amor verdadeiro, são os pacientes conosco, ali ama mesmo, é amor mesmo, né? E eu sempre agradeço, nunca esqueço de agradecer o amor que ele tem por nós. E agradecer também a você pelo convite, fiquei muito feliz em estar aqui, espero ter esclarecido algum ponto e convido você para sábado às 19 horas com a missa, para celebrar conosco a noite de autógrafo de um grande livro, muito bonito o livro, que vai lhe deixar consciente do que é superar o câncer, o que é preferir morar no céu. Então esse livro eu escrevi só para você. Esse livro eu escrevi para você, que é humano, que é sensível, que é amigo, que é família, que é gente, para você. E que precisa conhecer todo esse trabalho. Olha, muito obrigado mais uma vez, estou devendo a visita, vou lá fazer uma visita mais uma vez, conhecer de novo o trabalho que eu conheci lá no iniciozinho e que preciso voltar para conhecer mais, porque eu me emociono fácil aí, não essas emoções fortes de manhã cedo assim. Mas, seu Antônio Souza Lima, muito obrigada mais uma vez por compartilhar essas informações, por compartilhar essas emoções, e volte sempre que tiver alguma coisa boa para a gente conversar. Obrigado, bom Deus dia. abençoe. Obrigado pela participação hoje. Obrigado para você que está aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou te esperando aqui com notícias boas. Essa é uma notícia boa. Aproveite, participe. É lá no Instituto mesmo, ele já disse, às 19 horas, no próximo sábado. E você está super convidado. Eu já estou até fazendo convite aqui no nome dele. Mas está super convidado para o lançamento do livro. Para você conhecer a história. Diz que a gente conhece, a gente ama mais o que a gente conhece. E você conhecendo a história, quem sabe não passa a se envolver com o Instituto, não passa a participar desse trabalho também. Aí sim vai ser legal, se todo mundo se juntar, a corrente fica maior. Tchau e até a próxima.